cartas. Desde os dias mais antigos da Igreja, elas são reputadas como sendo de autoria paulina. E é significativo, né? Chama a nossa atenção, desperta o nosso interesse de estudo, quando esta autoria paulina ela passa a ser questionada apenas agora no início do século XVII. Então, até então, essas cartas pastorais elas gozam, né, de um consenso geral da maioria dos estudiosos desde os primórdios, e somente agora que elas vêm ser questionada, que vem ser questionada a sua autoria. Então, fica claro aqui esse ponto. Até essa época, até o século XVII, não havia nenhum questionamento acerca da autoria de Paulo das 3 cartas pastorais. Somente a partir dessa data, dessa ocasião, é que os estudiosos começaram a questionar, né, colocando alguns pontos, fazendo algumas observações curiosas acerca da possível não autoria de Paulo em relação a essas 3 cartas. E vamos ver então o que esses estudiosos eles falam e o que nós podemos responder aos seus questionamentos. O ataque na autenticidade das epístolas pastorais, ele é efetivado em pelo menos 4 linhas, em 4 categorias, né, por assim dizer. Primeiro, esse ataque ele está relacionado ao problema histórico, como eu disse agora há pouco, algumas situações, alguns acontecimentos, alguns nomes, alguns lugares que são mencionados nas 3 epístolas pastorais, nós não encontramos um paralelo dessas ocorrências no livro de Atos. Sendo assim, aí que vem o problema, né? Levantado por esses estudiosos. Como estas cartas se ajustam ao que conhecemos da carreira de Paulo? Se lá em Atos não existem informações que se enquadram dentro dessas informações que são encontradas em Timóteo, nas 2 cartas a Timóteo e a Tito, então, em que ocasião Paulo teria então escrito essas cartas? Visto que não há um relato histórico compatível no livro de Atos em relação a esses acontecimentos registrados nas pastorais. Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o livro de Atos é um livro histórico que narra o início, né, o surgimento e o início e a trajetória da igreja, de modo geral, e a partir do capítulo 9, dando uma ênfase à conversão e ao ministério de Paulo e às suas viagens missionárias. Apesar do livro de Atos trabalhar bastante a vida do apóstolo Paulo, ministério e suas viagens missionárias, nós temos que lembrar de uma coisa: o livro de Atos não propõe ser uma biografia exaustiva da vida de Paulo. Isso quer dizer que nem todos os acontecimentos que envolvem a vida e o ministério de Paulo estão relacionados, estão registrados, melhor dizendo, no livro de Atos. Porque este não era o propósito de Lucas ao escrever Atos. Traçar uma biografia completa de todos os acontecimentos que envolveram, né, a vida do apóstolo Paulo. Então, nós podemos entender que, logo após a soltura de Paulo daquela prisão domiciliar, que é registrada ali em Atos 28, né, pelo contexto, então, das epístolas e os acontecimentos, lugares e situações encontrados agora aqui nessas pastorais, nós chegamos à conclusão que, após a soltura de Paulo do aprisionamento em Roma, registrado em Atos 28, Paulo passou por muitos lugares, né? Paulo foi a outros lugares, Paulo fundou outras igrejas, Paulo desenvolveu o seu ministério em lugares que o livro de Atos não registra.
Não registra, até porque não havia essa obrigatoriedade, essa necessidade de estar registrando todos os lugares por onde Paulo teria passado após a sua libertação do seu primeiro aprisionamento em Roma, como registrado em Atos capítulo 28. Então, o fato de não haver um registro histórico do livro de Atos acerca dos lugares ou situações, acontecimentos relacionados, registrados nas suas cartas pastorais, não quer dizer que Paulo não teria ido a tais lugares, não teria feito tais coisas, não estaria lidando com tais questões como encontradas no livro, nas cartas pastorais. Então, querer negar a autoria paulina das pastorais por falta de um registro histórico compatível no livro de Atos, né, com aquilo que é dito nas pastorais, é um argumento que não procede. A segunda questão relacionada aqui à crítica, né, da autoria de Paulo é com relação ao problema eclesiástico, problemas ligados à organização da igreja. O estado organizacional avançado na igreja, que por definição só poderia existir em meado do século II. Por exemplo, as orientações e nomeações de bispos e diáconos e as qualificações estabelecidas para estes ofícios. Além disso, as heresias contra as quais soam notas de advertência são, ao que parece, heresias gnósticas que se tornaram verdadeiramente ameaçadoras apenas no segundo século. O que eles querem dizer com isso, com esse argumento? Que os assuntos encontrados e tratados nas pastorais não seriam assuntos pertinentes ao período do primeiro século, na data em que estas cartas teriam sido escritas, né? Anos 60, por aí. Mas que seriam problemas relacionados ao período do segundo século, porque, segundo esses críticos, né, a nomeação de uma hierarquia sofisticada, como nós temos lá nas pastorais, de bispos, né, diáconos, enfim, e alguns assuntos relacionados à parte doutrinária e surgimento de heresias como o gnosticismo, não seriam assuntos para alguém estar tratando ainda no primeiro século, visto que eles ainda não existissem. Porém, esse argumento não procede. Por que razão? Porque desde quando a igreja surgiu, lá em Atos capítulo 2, você vai observar que já desde o início, em Atos capítulo 6, já há uma preocupação em estar se organizando a igreja, onde diáconos, onde pessoas são separadas para servirem a igreja, atendendo às necessidades das viúvas, para que sobrasse tempo suficiente para os apóstolos, para que eles pudessem continuar, perseverarem na oração e na palavra. Você vai ver também, em Atos capítulos número 13, o Espírito Santo falando à igreja e ordenando: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Essa fala do Espírito Santo ela se fez ouvir numa reunião de oração, numa igreja onde havia ali profetas, havia mestres, né? Havia doutores, e o apóstolo Paulo estava presente. Então você vai observar que já existe uma liderança já estruturada logo no início da igreja. O segundo ponto a observar é que, amados, a ordem, ela vem de Deus. A organização, ela vem de Deus. É inadmissível nós pensarmos numa igreja, né, em todo o seu início, durante os seus primeiros, digamos, 70 anos de existência, sem uma organização. Né? Não tem como nós pensarmos nisso.
Você vai observar então que desde o início essa organização ela se fez presente na vida da igreja. Isso não é assunto para o segundo século, mas era assunto já que era uma realidade no primeiro século da história da igreja. E esses cargos, né, mencionados nas pastorais, bispos e diáconos, por exemplo, eles existiram desde o início. Eles passaram a ter uma certa modificação, sim, a partir do segundo século. Né? A figura do bispo, a figura do diácono, a figura do presbítero passou a ser olhada de forma diferente, tratada de forma diferente, né? Passou a ter um novo conceito, uma nova definição em termos de atividade, responsabilidade, ou seja, a figura dessas lideranças passou a ser diferente daquela figura mais simples, mais prática, né? Lá do primeiro século. Mas a figura do bispo e do diácono, como encontradas nas pastorais, não é assunto estranho para o início da igreja no primeiro século, ok? Então, está bem claro essa questão que diz respeito a esse argumento, né? Esse argumento que é levantado por esses questionadores. Existem outras informações que está aqui no nosso material. Eu vou deixar para você depois estar lendo, e analisando e pesquisando acerca desses pontos. O terceiro problema levantado pelos questionadores acerca da autoria de Paulo é o assunto doutrinário. Há diferenças doutrinárias significativas às pastorais e os escritos mais antigos de Paulo. Eles dizem, por exemplo, Paulo não trata de temas como a paternidade de Deus, a união mística do crente com Cristo e até mesmo a expressão exclusiva do apóstolo em Cristo, né? Ou um tema muito bem tratado por ele, como é a pessoa do Espírito Santo, dizem esses críticos. Esses temas não ocorrem nas epístolas pastorais. Bem, é uma outra questão também, que não é difícil de se resolver. Tudo vai depender, meus irmãos, do propósito pelo qual a carta está sendo escrita. Vocês sabem que para cada carta escrita houve um propósito ou propósitos diferentes. Então, dependendo do propósito, aquele ou aqueles temas eram ou não necessários serem tratados. Por exemplo, se você ler a Epístola aos Romanos, você vai observar que o propósito, né, o método, né, que vai obedecer ao propósito da epístola ali em Romanos é um método teológico. Romanos é, por assim dizer, o escrito mais teológico de Paulo. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você já observa que o método usado por Paulo ali é um método corretivo, porque Paulo ouve falar de problemas na igreja de Corinto e escreve então a sua carta para corrigir tais problemas. Quando você lê Tessalonicenses, né, falamos sobre ela na semana que passou, né, na última aula, então você observa que Tessalonicenses, a primeira carta, trata de ter como propósito elogiar, né, reconhecer o progresso espiritual daquela igreja. Paulo não tem nenhuma necessidade de estar fazendo nenhum tipo de correção, né, chamando a atenção disso, desta ou daquela pessoa, tentando corrigir problemas internos. Não. Quando ele escreve a segunda carta, aí já tem como propósito corrigir alguns equívocos que estavam acontecendo naquela igreja em função de uma distorção doutrinária acerca do tema da volta de Jesus. O mesmo princípio vai acontecer com relação às pastorais. O propósito de Paulo nessas cartas é tão somente instruir, ensinar, aqueles jovens pastores que estavam iniciando o seu ministério pastoral, como que eles deveriam liderar a igreja, como eles deveriam pastorear aquele rebanho, como que eles deveriam de permanecer firmes no seu combate na fé, sendo exemplo dos fiéis, quais seriam as devidas qualificações
que os candidatos, né, aqueles que aspiravam pelo santo ministério, deveriam de preencher para que pudessem então exercer o ministério pastoral